Você já ouviu falar de Isbi-Benob? O nome pode não ser tão famoso quanto Golias, mas esse homem foi um gigante que chegou a um fio de cabelo de mudar para sempre a história de Israel. Ele quase matou o rei Davi. Sim, o mesmo Davi que derrotou Golias. Como isso aconteceu? Porque quase ninguém fala sobre esse confronto épico. Hoje, vamos desvendar todos os detalhes dessa história bíblica incrível e pouco conhecida, registrada no segundo livro de Samuel. Prepare-se, porque a história que vou te contar é cheia de tensão, coragem e uma reviravolta que salvou o futuro de uma nação inteira. A história começa num momento delicado para o povo de Israel. Apesar de Davi ser um rei vitorioso e amado, o reino ainda enfrentava muitas batalhas. Os filisteus, inimigos históricos, continuavam sendo uma ameaça constante. E é importante lembrar que os filisteus eram conhecidos por terem guerreiros de estatura impressionante em suas fileiras, os famosos gigantes, descendentes dos Refaim. Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias, mas Golias não era o único gigante. Ele tinha irmãos e parentes, uma linhagem de guerreiros temíveis. Numa dessas inúmeras batalhas contra os filisteus, Davi, já não mais o jovem pastor de ovelhas, mas um rei experiente e um guerreiro veterano, desceu com seus servos para lutar. O texto bíblico em 2 Samuel capítulo 21 nos diz que Davi ficou exausto. Pense nisso por um momento. Davi, o homem que enfrentou leões e ursos, que derrotou o campeão dos filisteus, que sobreviveu a inúmeras guerras e perseguições, estava cansado. A idade e o peso de décadas de batalhas e responsabilidades como rei estavam começando a pesar sobre ele. O corpo já não respondia com a mesma agilidade da juventude. E o cansaço no meio do combate é um dos maiores perigos para qualquer soldado. E foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade, nesse instante de fraqueza, que surge o nosso personagem de hoje, Isbi-Benob. A Bíblia o descreve como um dos descendentes dos gigantes. O nome dele, em hebraico, pode ter um significado como aquele que habita no alto, ou minha morada em Nob, sugerindo sua origem ou imponência. Mas o mais assustador não era apenas seu tamanho. O texto nos dá um detalhe crucial. Ele carregava uma lança de bronze que pesava 300 ciclos, o que equivale a cerca de 3,5 kg. Além disso, ele estava cingido com uma espada nova. Isbi-Benob não era apenas um gigante. Ele era um guerreiro de elite, bem armado e pronto para matar. Imagine a cena no campo de batalha. O barulho de espadas, os gritos, a poeira subindo. Davi, o grande rei, está ofegante, exausto. Seus movimentos estão mais lentos e no meio do caos, um vulto enorme se destaca. Isbi-Benob vê sua oportunidade de ouro. Ele não vê apenas um soldado cansado. Ele vê o rei de Israel, o símbolo da nação. Matar Davi em combate não seria apenas uma vitória militar. Seria um golpe devastador na moral e na liderança de Israel. Seria a vingança perfeita pela morte de Golias e tantos outros filisteus. Com uma nova espada em mãos e a fúria de um gigante, Isbi-Benob avança diretamente sobre Davi. O texto bíblico diz que ele intentou ferir a Davi. A palavra hebraica usada aqui é forte, sugere um propósito firme, uma decisão de matar. O gigante viu a fraqueza do rei e não hesitou. Davi, cansado, provavelmente não teve tempo de reagir à altura. Aquele que antes dançou diante da Arca da Aliança, que compôs salmos de louvor, estava agora cara a cara com a morte. O fim do grande rei de Israel parecia inevitável. A história de Israel estava por um fio. Mas, quando tudo parecia perdido, um herói inesperado surge. O nome dele era Abisai, filho de Zeruia. Abisai era sobrinho de Davi e um dos seus mais leais e valentes guerreiros, conhecido por sua coragem e, às vezes, por seu temperamento impulsivo. Vendo seu tio e seu rei em perigo mortal, Abisai não pensou duas vezes. Ele se lançou em socorro. O texto diz que Abisai socorreu a Davi e feriu o filisteu e o matou. Foi uma intervenção rápida, precisa e salvadora. No último segundo, Abisai se interpôs, enfrentou o gigante e o derrotou, salvando a vida de Davi. O alívio deve ter sido imenso, mas aquele episódio serviu como um alerta gravíssimo para os homens de Davi. Depois da batalha, eles se aproximaram do rei e fizeram um juramento solene. Eus de Seram, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel.
Que frase poderosa! A lâmpada de Israel. Eles viam Davi não apenas como um rei ou um general, mas como a luz que guiava a nação. Se essa luz se apagasse, Israel mergulharia na escuridão e no caos. Eles perceberam que o risco de perder Davi em batalha era grande demais. O tempo de Davi como guerreiro na linha de frente havia acabado. A partir daquele dia, seu papel seria outro. Essa história é fascinante por vários motivos. Primeiro, ela humaniza o grande rei Davi. Muitas vezes pensamos nele como um super-herói invencível, mas aqui o vemos como um homem sujeito ao cansaço, à idade e à vulnerabilidade. Isso nos mostra que até os maiores heróis da fé têm seus momentos de fraqueza e precisam de ajuda. Davi não foi salvo por sua própria força, mas pela intervenção de um amigo leal. Isso nos ensina a importância da comunidade, de ter pessoas ao nosso lado para nos socorrer quando estamos cansados e prestes a desistir. Segundo, a história destaca a importância de guerreiros valentes como Abisai. A Bíblia está cheia de heróis anônimos ou secundários que, com um único ato de coragem, mudaram o curso da história. Abisai não tem a mesma fama de Davi, mas sem ele, o reinado de Davi teria terminado de forma trágica naquele dia. Isso nos lembra que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Cada um de nós, com os dons que temos, pode ser um Abisai na vida de alguém, oferecendo socorro no momento de maior necessidade. E por fim, a história de Isbi-Benob nos mostra que a ameaça nunca cessa completamente. Mesmo após a derrota de Golias, outros gigantes se levantaram. A luta contra o mal e as adversidades é contínua. Isbi-Benob representa aquelas ameaças que surgem quando estamos cansados, quando baixamos a guarda. Ele é um lembrete de que precisamos permanecer vigilantes e, mais importante, confiar na proteção de Deus e na força da nossa comunidade. A vitória de Davi contra Golias foi um ato individual de fé, mas sua salvação contra Isbi-Benob foi um ato de comunidade e lealdade. Curiosamente, o capítulo 21 de 2 Samuel não para por aí. Ele continua a listar outras batalhas contra os filisteus e outros gigantes que foram derrotados pelos homens de Davi. Sibecai matou Seif, outro descendente dos gigantes. Elanã matou Lame, o irmão de Golias, cuja lança também era enorme. E Jonatas, sobrinho de Davi, matou um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Essas histórias mostram que a nova geração de guerreiros, inspirada por Davi, estava pronta para assumir a linha de frente e proteger a lâmpada de Israel. Então, da próxima vez que você pensar em Davi, não se lembre apenas do jovem que derrotou Golias. Lembre-se também do rei veterano que, exausto, foi salvo por um amigo fiel. A história de Isbi-Benob é uma lição poderosa sobre vulnerabilidade, amizade, comunidade e sobre a passagem do bastão para a próxima geração. É uma prova de que ninguém, nem mesmo o maior dos reis, pode lutar sozinho. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou de descobrir essa história bíblica menos conhecida, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar as histórias mais fascinantes da Bíblia. Comente aqui embaixo. Você já conhecia Isbi-Benob? O que mais te impressionou nessa história? A gente se vê no próximo vídeo. Ficam com Deus.